começando mais um podcast Entre Nós, o podcast da nossa paróquia Santíssima Trindade. O nosso momento de descontração, partilha, conversa e formação. Mas antes de começar, quero te lembrar, para esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis, curte ele, comente, compartilhe, divulgue, coloque nos seus grupos de WhatsApp. Vamos fazer com que esse podcast possa chegar a todas as pessoas da nossa paróquia, no mínimo. Quem sabe depois a gente consegue alcançar um pouquinho mais da arquidiocese, não é? E conosco hoje aqui, quem vai estar entre nós para falar um pouquinho sobre o servir da juventude na igreja é o nosso cerimoniário Gabriel. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Cristina, muito obrigado. Uma honra estar aqui com você. Mas antes da gente falar um pouquinho de que é este cerimoniário, esta palavra que traz alguma coisa, que traz um cargo, ao Gabriel, vamos falar um pouquinho quem é o Gabriel, onde nasceu, né? Como é que foi essa infância, tem irmãos, não tem, e como é que veio parar aqui na nossa paróquia. Pois bem, para começar, nasci aqui em Vila Velha mesmo, sou Canela Verde, nascido em 2005. Em Aribiri, Ataíde? Não, nasci no Maternidade Vila Velha mesmo. Uhum. Cresci no Aribiri, moro lá há 17 anos. Na mesma casa. Na mesma casa. Muito bom. E até hoje estou lá, aguardando que der e vier. É filho único ou você tem irmãos? Não, eu tenho 2 irmãos. Você é o mais velho, mais novo? Eu sou caçula. E eles têm quantos anos, seus irmãos? O mais velho, foi do casamento do meu primeiro pai, Uhum. se eu não me engano, deve ter uns 35, 36. Não sei a idade exata, porque não somos muito próximos. Uhum. Agora, o meu irmão do meio, ele tem 29. 29 anos. E vocês moram juntos ou ele também já... Assim, moramos no mesmo prédio, mas em casas separadas. Tá. Ele já tomou o rumo da vida dele. Sim, já casou, já arranjou filho. Então você já é titio? De 2. Gosta de ser tio? Não, uma boa experiência. Olha, pra mim a melhor experiência do universo é ser tia. Sou tia de um casal e é a missão mais agradável que Deus me deu até hoje. Mas e aí, na escola? Um bom aluno ou deu muito trabalho para as professoras? No início, da primeira à quarta série, eu realmente dava trabalho, mas eu sempre fui um aluno, assim, interessado. Uhum. Minhas notas sempre foram, se não boas, razoáveis. E você gosta mais das matemáticas ou dos portugueses? Ciências? Gosto mais dessa área, linguagens, ciências humanas, história, minha matéria favorita, português, não fica atrás. Uhum. Embora eu não tenha muito problema com a matemática, com as ciências. Há pouco tempo atrás, até que eu tinha aquela má ideia, mas de uns tempos pra cá, até que eu não tô tendo muito problema. Tá indo que eu gosto mais. Já tá indo para prestar o vestibular? Tô no último ano. Já sabe o que vai fazer ou ainda tá pensando? Eu pretendo fazer direito. Tem que gostar bastante de ler mesmo. E o direito te atrai por quê? Eu vejo que é uma profissão muito bela. Uma profissão assim, que tem uma certa beleza. A pessoa que se põe em defesa do outro, que se utiliza de todo aparato legal para realmente fazer com que a justiça seja feita. Uhum. O advogado, aquele que empresta voz, como o próprio nome já diz, advocados. Uhum. Aí, por isso é uma profissão que me chama a atenção. Também já faz parte mais da área que mais me interessa, que é as partes de ciências humanas, linguagens. É uma área que já me envolve mais interesse. E também é uma área que muitas das pessoas que eu vejo no passado, muitas das pessoas que nós seguimos como exemplo, das pessoas que costumamos nos basear, daqueles que realmente fizeram algo de importante para a sociedade, para o mundo, muitos tiveram essa profissão, muitos tiveram essa carreira no direito. Muitos. Vira e volta você vê algum. Na literatura brasileira, por exemplo, a maioria dos escritores tiveram uma passagem de faculdade de direito. Um Vinícius de Moraes,
a maioria dos românticos, o Império, enfim. É, Muitos. tem que se empenhar bastante, Sim, né? sim. Porque não é. Talvez a quantidade de advogados que temos hoje no mercado é excessiva, né? Sim. Então é importante buscar aquilo que gosta, porque fazendo aquilo que a gente gosta, a gente consegue encontrar meios e caminhos para talvez deslanchar em alguma área mais específica do Sim, direito, que aí sim. ao longo dos 5 anos do curso você vai descobrir, né? De pouco em pouco. Mas e o Gabriel que chegou aqui na Paróquia Santíssima Trindade? Como é que foi esse percurso? Olha, antes de eu realmente chegar, antes de eu pôr meus pés no Rosário, eu realmente passei uns bons meses procurando a mim mesmo, Uhum. procurando, estudando para dar este passo. Eu não simplesmente cheguei aqui da noite para o dia. Eu realmente passei muito tempo em casa, período de pandemia, e eu realmente me pus a estudar. Uhum. Eu tive essa curiosidade de conhecer esta fé, que realmente não é uma fé pouco difamada, Uhum. não é uma fé assim bem falada pelo mundo, mas que realmente me chamou a atenção, me Mas você despertou procurava, algo. você procurava estudar isso aonde? No Google? Alguém te indicou um livro? Como é que você teve Na essa própria curiosidade? internet mesmo. YouTube, o que eu via no Facebook. Eu realmente comecei a me despertar a curiosidade e eu fui mais a fundo. Uhum. Não, mas você buscou isso sozinho? Você estava em casa, quis Por descobrir a conta fé? própria, que descobri meu interesse. Assim, em questão de estudo, eu sempre fui muito independente. Uhum. Mas por que Igreja Católica? Alguém te falou? Ou você passava na frente de uma igreja todo dia? E aí você teve curiosidade? Como é que você teve esse despertar? A sua família, ela é católica? Te trazia as missas? Não. Não é. Minha família é de matriz protestante. Para não dizer que é todo mundo protestante, eu tenho uma outra tia no interior, esposas de meus tios, que são católicas. Por Aham. consequência, uma outra prima, mas não passa disso. A maioria é protestante. Aham. Aí nisso, pela parte da família, nunca tive interesse. Eu Uhum. mesmo já fui na missa uma outra vez com minha tia Júlia lá do interior, e era o contato que eu tinha. É o contato que eu tive antes de eu realmente me empenhar. Agora, você me perguntou sobre a curiosidade que me fez motivar. Realmente, eu comecei a ver um pouco sobre essa fé. Eu comecei a ver nas redes sociais. Eu comecei a ter amigos católicos e tudo mais. Hum. Eu vi um detalhe ou outro que diziam. Aí nisso me deu curiosidade de pesquisar. Que muito do que eu via na igreja me interessava, que tinha muito fator histórico. Eu sou uma pessoa que gosta muito de história. Uhum. Me fascina muito. Essa parte histórica sempre me chamou a atenção. E antes mesmo de tudo começar, eu já estudava um pouco da história Uhum. e via um pouco da influência que a igreja tinha. Um pouco da influência que a igreja teve para construir o nosso mundo. Aí nisso, uma coisa se juntou à outra, eu comecei a estudar. Ah, então, deixa eu ver se eu entendi direito. Você já tinha todo um conhecimento que você foi vendo na escola, que é inevitável, né? A gente estuda história, sempre tem igreja católica no meio, que fez uma inquisição, que fez alguma coisa ali, que fez uma coisa ali, que Para tem ser um papa, sincero, que tem dois papas. E aí depois juntou que você viu o Instagram, que algumas pessoas postavam, uhum. uma coisinha ou outra da igreja, e aí você falou, ah, vou ver o que é isso. Da escola mesmo, eu só ouvia falar mal. Tiro, porrada e bomba para a igreja. Perdoe o termo, mas era assim mesmo. É. Quando não falavam mal, também não deixavam passar. Mas aí, eu sempre estudei mais história, o que me interessava, assim, foi sempre muito mais à parte. Eu não ficava só preso ao que a escola ensinava. E nisso eu vi que não era só aquela matriz que é ensinada, eu vi que tinha muita mais coisa. Uhum. Não era só toda aquela carranca que criaram em torno da igreja. Eu vi que tinha muito mais. Uhum. Eu vi que ela tinha um papel muito mais essencial, muito mais firme na história humana do que dizem. Uhum. Não é só aquilo, Inquisição, Papa X, Papa Y, que bispo tal fez isso.
Ah, que padre tal fez isso em tal canto do mundo. Eu vi que a igreja não passava só desta conjuntura. Eu vi que era muito mais. Uhum. Você Aí já leu nisso, Santo Agostinho? eu tenho interesse. Eu tenho as confissões lá na minha estante Uhum. e eu quero muito ler. Aliás, eu tenho uma centena de livros lá me esperando, com misericórdia. Porque Santo Agostinho, de forma simplista, né, comparando, né, o seu trajeto com o dele, Santo Agostinho era um filósofo, né, um estudioso bem profundo para a época, e aí ele tinha um vazio dentro dele, né? E ele procura tentar preencher esse vazio de diversas formas. Primeiro ele procura no ramo das ciências, né, da filosofia, né, e tudo mais o que tinha na época dele disponível. Ele procura nas próprias mulheres, então ele tenta ter relações para poder se preencher. E aí ele conhece outras denominações religiosas e tenta também se preencher, até que em um determinado momento, com a Bíblia, né, embaixo de uma árvore, sentado, ele lê, e ali ele tem um encontro pessoal com Deus. Então, a comparação simplista que eu estou fazendo ele chegou até Deus através dos estudos, né? Então foi estudando, 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 até que teve uma grande experiência com Deus. E aí se tornou o nosso doutor da igreja, santo e doutor da igreja, né? Quem sabe você ver um santo doutor Pô, quem da dera igreja, né? até Devemos chegar buscar o lá. céu, né? Sim, sim. Acho que perdemos muito essa essência de buscar o céu. Queremos muito buscar as coisas terrenas e esquecemos de buscar a eternidade. Sim, sim. Querendo ou não, nos nossos dias de hoje, nós temos uma sociedade que está muito ligada ao físico. Nós Uhum. temos um pensamento hoje em dia muito materialista. Nós estamos, pelo menos minha geração, não que se prenda só ela, já vem de algum tempo, mas pelo menos minha geração, ela está muito presa a essa mentalidade. Hoje em dia, eu vejo meus colegas, muitos estão assim focados, eu quero ter dinheiro, eu quero fazer tal curso universitário, eu quero fazer tal curso técnico para ganhar muito dinheiro, eu vejo muitos planos de vida que estão assim muito fixo no material, muito físico neste mundo, mas Uhum. pouca gente para pensar neste momento maior, nesse momento sublime que vem depois da morte. Muito pouca gente eu vejo parar para pensar na própria morte, no que vai ser depois, o que ele planeja para chegar na morte e o que ele pensa. E querendo ou não, todo mundo vai morrer. É a única certeza da vida, É, né? a única certeza que temos é que nós vamos morrer. Mas o que nós estamos fazendo para chegar lá? E querendo ou não, quando a gente chegar naquele momento, tudo que a gente fez vai parar, vai sumir, não E vai aí ter como modificar. a gente vai para algum lugar, É, né? vamos para algum lugar. E vai depender do que a gente fez. Sim, sim, vamos ser julgados por tudo que fizemos. Lá não vamos poder modificar. Todo Uhum. aquele livro que escrevemos durante nossa vida vai permanecer lá, inalterável. Querendo ou não, vamos ter este julgamento. Uhum. Essa mentalidade sempre teve um impacto para mim. Mesmo nesse período que eu não estava muito profundo em religião, mesmo nesse período que eu não estava muito profundo nessas verdades mais divinas, ainda assim era algo que me fazia mais me interessar. Realmente, tivemos um começo, vamos ter um fim. E esse meu Uhum. tempo, o que vamos fazer? O que estamos fazendo para chegar neste fim? É. Fica aí a reflexão, hein, gente? O que você tem feito para alcançar a vida eterna? Ela é uma graça, mas ela não é de graça. Ela tem que ser buscada. Talvez essa sim tenha que ser merecida, porque ela vai ser de acordo com as nossas atitudes, de acordo com os nossos atos. Vamos refletir um pouquinho mais sobre: estamos buscando a vida eterna ou estamos gastando a nossa vida aqui somente com o que queremos? Guarda essa reflexão aí e vê o que é que você está buscando. Porque depois da morte só tem dois destinos. E aí, né? Como é que nós temos feito? Mas então aí você, na pandemia, foi durante a pandemia, né, Sim, que sim, você durante a teve essa pandemia. busca pela igreja. E aí, quando foi a primeira vez que você. Ah, vou lá naquela igreja. No Rosário que você foi a Isso, no primeira vez, Rosário. né?
E você resolveu, acordou um dia, foi ou alguém te chamou? Eu acordei um dia e quis ir. Era no domingo? Era um domingo à noite, se não me engano, era final de setembro, início de outubro, um período assim. Uhum. Naquele dia eu me decidi ir na missa e dito e feito, eu fui. E você foi batizado? Foi, mas olha, eu fui em outubro de 2020, Não, comecei a mas aí você foi frequentar, batizado então então aqui, né? eu fui frequentado lá no eu fui batizado no Rosário, acho que em junho do ano passado. E como é que foi participar de uma missa? Você entendeu alguma coisa? Foi No meio início, confuso? eu admito, eu fiquei perdidinho. O senta e levanta foi confuso? O centro levanta, momento de bater Ajoelha? palma, momento de ajoelhar, querendo ou não. Eu tinha um certo estudo, mas muitos daqueles conceitos, para mim, não estavam totalmente entendidos, porque estavam na teoria, não tinha prática. Uhum, Nem ouvia falar de uma coisa ou outra. Eu tinha uma ideia, assim, bem pobre do que era comunhão, uhum. do que era a missa em si. Eu tinha uma ideia bem básica. Aí, a partir do momento que comecei a frequentar, a ver as missas, as Não, mas calma, calma. celebrações, Você participou dessa primeira missa. sim, participei. Fez amizade com alguém? Trocou contato com alguém? Que alguém te chamou para alguma coisa ou não? De início, não, mas mais pra frente, o que acontece? Eu acabei reencontrando um amigo de infância que eu tinha lá no Rosário, e que há muito tempo não conversava. Então você foi num domingo e aí depois você voltou no outro domingo? Sim, comecei a frequentar. Todos os Sim, domingos. sim. Gente, olha que impressionante. Eu vou parar de novo, Júlio. Você me acompanha aqui nas câmeras. Gabriel, eu nasci na igreja católica. Você aí, 99% de chance de ter nascido também. Então, eu já ouvi papai e mamãe falando a vida inteira, né? O que que era, o que que era. Fui conduzida a isso, fui levada, tinha já um subconsciente até que me conduzia para ficar nessa igreja. Ele não. Gabriel aqui por vontade própria foi, não entendeu nada da missa. Talvez você hoje vai à missa e ainda não entende nada, mesmo tendo nascido nessa igreja. Então vai ficar aqui um puxão de orelha pra gente. Se a gente ainda não está entendendo todas as partes da missa, gente, tá aqui o exemplo, ó. Veio de uma outra denominação cristã, muito parecida, sim, claro, né? Com muito mais similaridades do que diferenças, mas buscou sozinho no Google entender. E claro que devem ter surgido algumas dúvidas pelo meio do caminho, e você conseguia tirar essas dúvidas com quem? No Google mesmo? Eu pesquisava no Google, via no YouTube, aí nisso ia sanando um pouco das dúvidas, que nem no início eu tinha muito receio com a Ave Maria, não entendia muito bem como funcionava. A própria veneração que tem os seus santos eu também tinha muito receio, as imagens sacras, eu não entendia bem. É por isso que eu tinha aquela mentalidade, aquele preconceito, muito que Uhum. circula atualmente, muito dito pelos protestantes, que nós adoramos imagens, que nós fazemos idolatria, que nós adoramos Nossa Senhora, por aí vai. Querendo ou não, tinha todos aqueles Uhum. preconceitos. Aí, pouco a pouco, eu fui quebrando. E é um Fui detalhe buscando tão saber. pequeno, né? Detalhes tão pequenos. Muito Parece ser uma pequeno. verdadeira muralha, Uhum. mas quando você vai ver, é uma pedrinha. Coisa tão fácil de entender. E aí você reencontrou esse seu amigo e ele participava ativo, ele servia Sim, em alguma coisa aqui na igreja. sim, ele já era desde aquela época ele já era coroinha, se não me engano, participava da Uhum. liturgia também. Uhum. E Já estava aí, inserido. qual foi o primeiro serviço que te chamaram aqui para a igreja? O primeiro serviço que eu tive, olha, primeiramente me chamaram para participar da liturgia, mas por eu não ser batizado à época, eu não pude assumir. Eu não pude Ah, fazer nenhuma leitura do tipo. uhum. Mas pouco depois, eu fui batizado. E aí, Aí para ser nisso, batizado, você fez o catecumenato? Como é que foi o eu seu não cheguei a processo aqui fazer o dentro? catecumenato. Eu tinha feito todos os processos para eu poder começar, mas não começaram a me passar a catequese, Uhum. que adiantaram meu batismo, porque entraram em consenso e viram que eu já estava preparado, que eu já estava Uhum. inserido em comunidade. Aham. E que eu demonstrava
está preparado para receber o batismo e a primeira Eucaristia. Uhum. Então, em um ano você batizou e fez a primeira comunhão? Sim, no mesmo dia, batizei e fiz a primeira comunhão. É que você falou que chegou em setembro Final de setembro, início de outubro. e no ano seguinte Sim, final de junho eu já estava batizando. já estava batizado e fazendo a primeira comunhão. Sim, sim. Olha que bênção, hein? É legal também essa questão, Gabriel, que tem muita gente que acha, não, a Igreja Católica ela é muito quadrada, né? Fechada. E você acabou de trazer outro exemplo aqui, que você não fez aquele tradicional catecumenato de um ano, porque o mais importante, além da regra, é o desejo do teu coração, é a preparação do teu coração. Então, que bom que você encontrou uma equipe boa na comunidade que percebeu esse desejo, essa vontade, que o essencial você tinha, né? Que era o conhecimento, o desejo e a vontade de professar essa fé católica. E aí você entrou na liturgia? Entrei, uma semana depois já estava fazendo a primeira leitura. Pouco depois, fui instituído coroinha e de lá em diante fui indo, servindo as missas, virei cerimoniário, por aí em diante. E aí o coroinha teve uma preparação também, né? Sim, sim. Assim, eu batizei, eu peguei o final de uma formação de coroinhas, mas fui muito bem instruído pelo Kelvin, me explicou muito bem, e eu tinha um interesse. Eu, desde quando fui conversar com o padre, falei que tinha esse interesse, e daí comecei a frequentar as formações finais. Em pouco tempo eu consegui aprender. Eu tinha interesse, então... E você, antes da gente começar aqui, você me falou que você também é catequista, né? sim. Isso surgiu nessa época ou foi um pouquinho mais para frente? Olha, um pouquinho mais para frente, realmente me tinha me dado desejo, mas eu tinha decidido esperar mais algum tempo, estudar um pouco mais, me adaptar a uma nova rotina, etc. Mas aí, como surgiu um convite para ser assistente, eu acabei aceitando. Entendi. E aqui estou. E aí, como o tema de hoje, né, era o servir da juventude na igreja, e eu comecei falando que a gente estava com o cerimoniário. O que é um cerimoniário? Olha, cerimoniário, sendo bem breve, é aquele acólito que estará lá, responsável pela liturgia. É ele que tem sobre suas responsabilidades fazer com que a missa em si ocorra nos trâmites, por assim dizer. Ele estará lá se empenhando para que as leituras estejam de acordo com o calendário, que nós temos um calendário ímpar e par, 3 anos se divide as leituras da igreja, nós não podemos nos dar o luxo de ter um erro, querendo não atrapalhe muito. O missal temos que arrumar de acordo com a data. Mas espera aí, você falou coroinha, acólito e cerimoniário. São 3 palavras. Mas então qual que é a diferença básica entre o coroinha e o cerimoniário? Eu sei só que o coroinha está de vermelho e o cerimoniário está de preto. Olha, basicamente o cerimoniário ele já tem uma instrução maior, que é justamente para ele estar na chefia. Ele é basicamente o mestre de cerimônias que está no presbitério. A temos assim bem brutos, ele está na chefia ali do que está ocorrendo. E na prática, porque quando eu vejo, por exemplo, né, os coroinhas, eles ajudam na preparação da mesa da comunhão, né, com as ofertas, e o cerimoniário fica com aquele negócio que pega fogo, o turíbulo, e orienta também os próprios coroinhas, acho que é pelo fato que você falou que eles têm ali a função de administrar a função toda. Que nem eu falei com você, eles têm nós cerimoniários temos a liturgia como nossa responsabilidade. Nós temos esse papel de administrar, que nem você falou. O coroinha em si já está mais ali para realmente auxiliar. Ele é mais aquele que está seguindo as ordens, por assim dizer. Entendi. Então, mas você já foi coroinha com 15 anos, né? Você Isso, falou? 15. E aí você se tornou cerimoniário depois quando? Acho que 15, 16 também.
Aliás, acho que me tornei coroinha, acho que era com 16, foi em julho, aí logo em seguida. Você Foi ficou entre 15 e 16 pouco anos. tempo como coroinha, então? Uns 3 meses Nossa. que me pediram tempo para eu me preparar Uhum, para eu adquirir uma experiência como coroinha. uhum, O plano original já era me botar para a formação, já era para me instituir como cerimoniário. Mas aí chegamos no consenso de que seria melhor eu passar uns 3 meses em formação uhum. para cerimoniário, e nesse período eu estaria como coroinha. Entendi. Tem idade mínima para ser cerimoniário? A idade mínima é uns cerca de 15 anos. Uhum, Idade para você poder fazer crisma. uhum. E você crismou também, já? Sim, crismei. E como é que foi esse processo do crisma? Maravilhoso. Aprendeu mais coisa? Deu para Sim, aprofundar? deu para aprender muita coisa, se aprofundar, conhecer um pouco mais a riqueza da nossa igreja, a doutrina. Uhum. Foi uma oportunidade de se aprofundar mais. E o dia que você recebeu a unção mesmo do crisma? Você sentiu alguma coisa diferente naquele dia? Sim, realmente, um momento de muita paz, muita Uhum. tranquilidade. Eu senti que algo estava sendo completado. Eu realmente vi, senti, presenciei que um ciclo estava se fechando e um novo se iniciando. Uhum. E aí você crismou, já era cerimoniário. E uma curiosidade, é igual ser cerimoniário quando a missa é o padre ou quando é o bispo? Olha, a missa difere muito quando você é com o bispo. Assim, a missa em si continua a mesma. Mas agora, quando se tem um bispo, já tem que ter todo um outro planejamento. Uhum, Que nem um bispo, ele tem as bênçãos específicas, ele tem uhum, paramentos litúrgicos específicos, que nem a mitra, que é aquele chapéu, uhum, naquele formato específico, lembra muito um triângulo, uhum. um quadrado, enfim. Aquele cajado chamado báculo, já é um outro horizonte, já é uma outra maneira, já é um outro ambiente que temos que servir. E geralmente o bispo vem para algo festivo, né? Sim, é Então, bem além esporádico. do ordinário, vem ser só a celebração em si já é extraordinária. Sim, isso é E extraordinário. ainda mais a presença de um bispo, né? Que é um Sim. presbítero acima do padre. Sim, o Então, episcopo, ele realmente, não é todo dia que o bispo aparece. são muitas comunidades para ele olhar, né? Sim, um rebanho Graças a muito Deus. grande. É. E, e além de cerimoniário, você já fez mais do que na igreja? Participou de algum encontro? Fez algum curso? Olha, além dos preparação que tive para cerimoniário, eu participei. Semana catequética, acho que semana de liturgia, coisa assim. Também, EJC. Como é que foi a JC? Eu sei que não pode Uhum. falar muita Claro, coisa. claro. É A mais sua privado que a experiência. CIA. É mais privado que o segredo do Estado da CIA. Mas, enfim, de um modo geral, posso dizer que foi muito bom, recomendo. É uma experiência inesquecível. Ano que vem deve ter, né? Sim, ano que vem deve ter. Quem tiver oportunidade, não perca, realmente. E JC tem idade mínima, máxima para fazer? Você lembra, sabe? Se eu não me engano, a idade máxima é por volta dos 30, e acho que a idade mínima é acho que 16, 17. Eu lembro que eu tinha lido mesmo na hora que eu anotei. Você sabe, Júlio? Mas eu não lembro de cabeça. Júlio, nosso rapaz sabe tudo, organizador de tudo aqui, me falou secretamente que a idade mínima para o EJC fica em torno aí dos 16, 17, 18 anos, vai dependendo da comunidade da paróquia. Mas se tem alguém da JC aí, coloca nos comentários aqui pra gente. Já deixa se tem data, se tem convite. Aproveita esse link aqui do YouTube para poder divulgar os encontros que vêm pela frente da JC. Então, a JC tocou o teu coração, foi bom, sem revelar Muito. muitas coisas. E voltando para o seu dia a dia, como é que é a sua vida de oração? Você tem alguma constância diária? Sim, eu tenho minha rotina de oração, manhã, noite. Mas são orações espontâneas ou você lê algum texto, medita a liturgia? Sim,
quando eu tenho tempo, realmente eu busco meditar a liturgia, busco ter uma oração mais privada, mais espontânea. Mas minha frequência, meu hábito é mais orações prontas, que me tenham chamado a atenção, sabe? Mais me tocam. Uhum. Essas que são os mais rezar. Tem costume de rezar o terço? Também. Diário ou não? Diário. Diário, isso é Diário. muito bom. Terço é muito bom. Maravilhoso. Deixar umas dicas aqui, então, para quem está acompanhando a gente. A oração diária não precisa ser assim, igual você, de um tempo separado, né? Talvez uns 20, 30 minutos pela manhã, ou se você estuda muito cedo, pela noite ou pela tarde, entra lá no seu celular, liturgia de hoje. Você colocar isso que aparece. Lê o evangelho do dia, medita sobre ele, reza sobre ele. Se você já está mais avançado na oração, procura as laudes pela manhã. Coloca lá, laudes de hoje. É uma sequência de salmos, de leituras, para você ir rezando e refletindo. E à noite você também reza as completas, que nela você faz uma reflexão de como é que foi todo o seu dia. Então, você está meio perdido aí, não sabe como rezar todo dia? Nossa igreja tem muitas formas, orientações e jeitos de se rezar. Basta você encontrar aquele que é o mais próximo. Mas o certo para todos nós é rezar o Santo Terço, o Santo Rosário. Não é? Se possível, diariamente, meditando os mistérios, entregando a Nossa Senhora todas as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas incertezas, ansiedades, né, que batem no coração. Mas só voltando um pouquinho lá no começo, você falou que quando você foi procurar um pouquinho sobre a igreja, é que você queria entender, procurar um mistério, tentar desvendar alguma coisa que dentro da Igreja Católica você descobriu essa coisa que você estava procurando. O que te interessou? O que te atraiu dentro desse mistério na igreja que você foi procurar? Olha, Cristina, desde que eu estudei, desde que eu via nos meus livros de história, no que eu pesquisava na internet e tudo mais, em grande parte da nossa história, da história da civilização ocidental, vira e mexe, tá que essa instituição, há 2000 anos, está aqui firme e forte, a Igreja Católica Apostólica Romana. Há 2000 anos continua a mesma, Santa, Una, Católica e Apostólica. Passaram-se épocas inteiras, guerras, revoluções, mudanças tremendas, e a igreja continua a mesma, com sua riqueza, com uma série de ritos, uma riqueza de tradições, de liturgias, todo um processo de evolução, de renovação, todo um conteúdo doutrinário, enfim, uma vasta gama de elementos que a fazem grandiosa e realmente uma pluralidade que a fazem una. Que, querendo ou não, todos esses elementos, a liturgia, a doutrina, o magistério, as escrituras, os santos, enfim, tudo isso acaba girando em torno do mesmo Cristo crucificado, do mesmo homem Deus que por nós morreu na cruz. Tudo isso gira em torno do mesmo mistério, deste mesmo sacrifício que vemos, que presenciamos na missa. Tudo isso gira nesta paixão, nesta morte, nessa ressurreição. Quando eu vejo esses elementos, quando eu vi e quando eu vejo, eu consigo entender que tudo isso consegue se conectar neste mistério. Eu consigo ver que há algo mais. Tudo isso está encaminhando para algo além. É basicamente isso. E quando, porque eu não sei se é de conhecimento de todo mundo que está nos acompanhando, mas tem uma grande diferença, né, entre o catolicismo e as outras igrejas cristãs com relação à Eucaristia, né? Que a Eucaristia, para nós católicos, Jesus está vivo, corpo, sangue, alma e divindade, durante a celebração e após, né? Tanto que existe o sacrário, no local onde ele fica guardado, né? Reservado para ali ser adorado. Mas ali é o mesmo Deus que morreu na cruz, é aquele que está naquele pão. Já para os cristãos
de outra denominação, sem ser católica, né? Para eles, Cristo é só durante a Santa Ceia, né? O culto geralmente que eles chamam é a Santa Ceia. Após aquilo que sobra, né? Para eles já não é mais Cristo, é só um mero pedaço de pão. Como é que foi esse mistério na sua cabeça? Porque você saiu de uma não católica para uma católica. Então, de uma relação em que Cristo só se faz presente no culto e agora não, Cristo fica num sacrário, guardado em todas as igrejas do mundo. Eucaristia, eu não vou poupar palavras. Foi um mistério esmagador. Porque realmente, nas outras igrejas protestantes, realmente, sim, bom, dependendo das qual trataram muito bem. Há muitas boas pessoas, são nossos irmãos e tudo mais. Mas realmente não vi essa presença física como há aqui na Eucaristia. E, querendo ou não, os protestantes, seja luterano, seja batista, seja adventista, enfim, para eles realmente teve a Santa Ceia, Jesus se manifestou ali, acabou. Agora a Eucaristia não, a Eucaristia que nem você falou do dogma, sangue, alma, divindade e o outro corpo. É realmente o próprio Deus que se faz presente, disfarçado, na matéria do pão e do vinho. E realmente é fascinante. É literalmente um mistério, algo incompreensível. Esse mistério, você falou igual a sua geração, né? É engraçado que a geração dos meus pais, talvez, não sei, dos seus avós, ou não sei qual seria a relação. Aqui é uma geração que tem muita dificuldade, que teve, né? Muita dificuldade de acreditar nessa presença viva e constante de Cristo na Eucaristia. Já a minha geração é uma geração que acredita um pouco mais, né? Não sei qual que vai ser, como a sua geração encara esse Cristo vivo ou não, mas é interessante ver como que as coisas elas vão mudando ao longo do tempo e ao longo da história da humanidade. Mas é um mistério que nós temos que cada vez mais divulgar, conduzir e levar. Né? Celebração da palavra você faz na sua comunidade? Sim. Faz também? Missa, uma celebração. Quando não tenho alguma missa para servir, eu apareço na celebração. Não, você celebra? Isso que eu te perguntei. Se você ministra. Dirigente? É. Misericórdia, não. Ainda não é do meu cacique, misericórdia. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Deus chama, prepara e capacita. Realmente. Bom, Gabriel, acho que a gente já vai chegando para o fim aqui. Não sei se você tem vontade de deixar alguma dica ou alguma orientação para quem quer ser coroinho, quer ser cerimoniário, ou que tem muito jovem que vai e vem na igreja, né? Sim, Você sim. fez um movimento contrário. O jovem, geralmente, ele é obrigado a vir, depois que ele cumpre o obrigado, ele vai Tchau, embora. bênção. Você não, você veio para fazer o obrigado de espontânea vontade. E aí ficou. Faz um convite para esse jovem que está aí, que está perdido, que precisa encontrar talvez um sentido para a vida, né? Uma felicidade maior. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Eu, enquanto cerimoniário, com a experiência que eu tenho, que ainda é muito pouca, mas já consigo dizer alguma coisa, para quem tem interesse, já vou ser bem sincero, é algo que requer muito do nosso sacrifício, porque nós estamos lá servindo, e querendo ou não servir requer dedicação nossa, requer responsabilidade, requer renúncia. Mas nós, enquanto estamos na missa, fazendo parte, ajudando na celebração daquele sacro mistério, nós não estamos lá simplesmente servindo por servir. E realmente ninguém serve por servir. Nós estamos lá servindo porque nós temos um alvo, nós temos um escopo, que é justamente o amor. Nós não servimos lá simplesmente por servir. Nós estamos lá porque nós amamos aquilo. Nós amamos a missa, nós amamos a Eucaristia, amamos a Cristo, amamos a Deus. Nós amamos a tudo isso que é
todo esse mistério. Nós amamos todo esse mistério que representa a Eucaristia, a igreja, toda essa, toda essa visão sublime que temos quando estamos na missa, quando participamos da igreja. Realmente, servir por servir não tem graça. E realmente, se fosse para servir só por servir, eu vou ser sincero, já teria sido há muito tempo. Os cerimoniários não teria nenhum. Mas nós estamos aqui porque nós realmente amamos servir a Deus, amamos servir e amamos fazer o que é possível para que a missa seja bem celebrada. Para que esse mistério que é a Eucaristia, esse mistério que se renova dentro da igreja, seja bem celebrado. É isso que nos alimenta, essa vontade de querer servir a Deus, de renunciar a nós mesmos para que Deus se manifeste aos homens. É realmente uma chama muito grande. É um amor muito grande que nos alimenta. E de modo geral, para quem, é que nem você falou, muitos jovens realmente só vêm para cumprir a obrigação. E realmente, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Muitos vão à missa, comungam e vão e agem por aí como bem querem. Como se realmente não tivessem ido à missa, como se pouco faz. Como se nem realmente fosse católico, como se realmente não fosse cristão. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: tem que ter muita renúncia, tem que ter muita dedicação. Porque a partir do momento que estamos em contato com Deus, nós temos que parar um pouco de querer falar, de querer que tudo seja a nossa vontade, e querer um pouco que Deus, e querer um pouco que seja a vontade de Deus. E querendo ou não, Deus, por pura e espontânea vontade, se fez homem, viveu 33 anos entre nós, padeceu na cruz, sofreu uma paixão atroz, para não dizer horrível por nós, para ao terceiro dia ressuscitar, tudo isso para nos redimir. Por livre e espontânea vontade, quis ele, tanto pela vontade humana quanto pela vontade divina, quis ele se sacrificar por nós. Voltamos no início da nossa conversa, né? Sim, sim. Ele fez tudo isso para nos dar a vida eterna. A vida eterna. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, né? Realmente, nos deu um tão sublime presente. E nós, o que estamos fazendo? Quando paramos para ver, Deus nos dá tanta coisa. E nós, o que estamos dando em volta? Quando paramos para ver, nós somos. Quando nós vamos ver na ficha, quando vamos botar tudo à tona, nós somos parte de uns ingratos. Para não dizer coisa pior. Acho que resume bem a sua fala, é a oferta da vida. Sim, sim. Porque o ardor do jovem, independente de onde ele está, o jovem quer descobrir, o jovem quer se doar, o jovem quer ter uma causa. Aí acabam indo para uma causa X, acabam indo para uma política, acabam desenvolvendo um negócio e ficando muito rico. E esse ardor, esse desejo da juventude que se doa, né? Acho que é esse resumo. E é uma juventude que se doa a Cristo, a igreja, por amor. Sim. É uma juventude que estuda, que abre negócio, que corre atrás do seu sonho de trabalhar, de batalhar, mas tendo sempre um foco à frente, que é ofertar a vida a Deus, que é ofertar a vida à igreja. Sim. E acho que não é à toa que a gente trouxe aqui, não sei se dá para focar, Júlio, né? Como é o nome disso aqui? Que bota na parede? Um azulejozinho do Papa João Paulo II. Ele tem uma frase, não sei se você conhece, eu sou devota de São João Paulo II, então eu conheço um pouquinho das frases, que ele fala: o amor me ensinou tudo. O amor me ensinou tudo. Que amor é esse? É esse amor que você acabou de falar. É um amor que é capaz de dar a vida por nós na cruz. É um amor de oferta, de doação, que não espera nada em troca, mas é um amor que se entrega simplesmente por amor, né? Querendo ou não, amor requer renúncia por parte de nós.
que nem como o queridíssimo Papa São João Paulo II falou, e que aproveitando também a oportunidade, nós falamos de Santo Agostinho tem uma frase grandiosa, que a medida do amor é amar sem limites. Nós, enquanto somos filhos de Deus, nós temos que procurar amá-los sem limites, assim como ele nos ama sem limites. Uhum. E é isso que hoje em dia estamos precisando. Né, eu falei que minha geração está muito presa ao material, está muito presa a essas doutrinas hoje que pregam o materialismo, que pregam o hedonismo, todas essas doutrinas. E realmente, nós vemos que hoje em dia há muito egoísmo, há muita vontade de amor próprio, mas há muitas poucas pessoas que realmente estão dispostas a querer se doar no amor, a querer parar de se amar tanto assim, nesse amor assim comensurável por si próprio, e parar um pouco para amar aos próximos e a Deus. Então, realmente, eu creio que minha geração, né, a gente começou falando de estudo e tudo mais, há muita mentira dita pela igreja, dita sobre a igreja, misericórdia, isso é um negócio desse, há muita mentira dita, tomara não ser excomungado. Mas brincadeiras à parte, há muitas mentiras ditas sobre a igreja que muitos acreditam. Mas realmente eu creio que minha geração será uma geração que muitos buscarão estudar e verão essas mentiras e caminharão para essa verdade, que é a verdade do próprio Cristo, a verdade da sua igreja. E vendo essa verdade, eu creio que muitos realmente vão conseguir começar a caminhar nesse caminho para amar a Deus, nesse amor, como São João Paulo II disse, esse amor, como Santo Agostinho disse, esse amor como tantos santos disseram e mais viveram. Eu creio que realmente veremos isso. Amém. Amém. Esqueci de fazer uma pergunta importantíssima. Tem algum santo de devoção? Tem alguns. Qual é? Quais são? Eu gosto muito do Nossa Senhora das Dores. Não, santo de devoção. Aquele Sim, que sim, você sim. conhece história, que você reza, faz novena. Sim, tem alguns. Eu gosto muito. O próprio Santo Agostinho eu gosto muito. Santo Tomás de Aquino também eu me inspiro bastante. Nessa mais a parte de estudos. São José, eu acho um homem grandioso, um exemplo de humildade. São próprio São Tarcísio, Que é São dos Sá. que são dos, Sim, dos padroeiros, acólitos, né? acólitos. O próprio São Sávio, São Domingos Sávio, que serviu com Dom Bosco. Foi um acólito que serviu sob Dom Bosco, grande homem. O próprio São João Paulo II eu tenho uma certa devoção. Alguns papas, o São Pio X, eu gosto bastante dele. Enfim, tem alguns santos. Se eu parar aqui para falar, vixe. E é muito bom ler sobre a vida dos santos, Sim, estudar sobre a vida deles. São Francisco de Assis, São Domingos de Guzmão, Santo Inácio de Loyola. Nossa, cada história é magnífica. É muito bom, né? Graças a Deus. Eu sou devota de São João Paulo II, São Francisco de Assis. Sou bem selecionada. Isso que é ser misteriosa. Porque tem que ter uma história, né? Tem que ter um envolvimento, um conhecimento. E com esses santos, graças a Deus, eu tive uma experiência, e desenvolvi uma espiritualidade com a história deles também. Querendo ou Então, não, nos identificamos com o aspecto. Isso é muito importante, né? Bom, Gabriel, muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade, né? Até exposição de vida aqui, né? Que você contou bastante da sua intimidade, da sua família, da sua busca de Deus. Então, agradeço muito aí, se quiser fazer uso da palavra para a gente poder fechar. Que isso, eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom eu estar conversando com você, poder explanar um pouco sobre isso. Que realmente, modéstia à parte, mas muita gente tem essa mesma curiosidade sobre mim, porque realmente, que nem você falou, eu apareci do nada. Realmente, muita gente cria essa curiosidade, mas realmente, eu vejo que não é tudo isso, não desfazendo, mas realmente não é toda essa imagem construída. Realmente, eu vindo aqui falar, eu vejo como uma oportunidade de mostrar para as pessoas que o que eu estou vivendo hoje, o que eu vivi ontem, o que eu estou vivendo hoje, o que eu pretendo viver,
ninguém. Uhum. Não que eu seja santo, quem dera ser um São Francisco de Assis, um Santo Inácio Loyola, um São José de Anchieta. Mas Quem dera. é Quem sabe algum interessante. dia, mas... É interessante esse tipo de testemunho, né? Esse viés de testemunho, porque mostra que tudo é possível. Para Deus, nada é Nada é impossível. impossível. Então, por isso que é interessante a gente perceber. Acho que se qualquer outro que nós trouxermos para falar um pouquinho da sua história de vida, vai ter um aspecto, nossa, mas como que pode, né? E o seu justamente foi essa, como que você chegou e como que você adentrou essa casa católica, né? E acho que a igreja fica muito feliz com o seu serviço, com a sua dedicação. E não desanime, não desista, né? Claro que não. Você está no começo da caminhada, como se diz, e Deus, se Deus quiser, conduz os seus passos, te guie, te conduz aí para ser um grande homem de Deus. Nada além disso. Porque o que vier além disso, de nada valerá. Porque o que nos vale é sermos totalmente de Deus. Você que ficou conosco até aqui, muito obrigado. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas. São João Paulo II, rogai por nós. Até a próxima.